Nunca fui de acreditar nessas coisas. Fantasmas, demônios, espíritos obsessores. Sempre achei que era bobagem, coisa de gente impressionável. Mas a verdade é que às vezes a gente não tem escolha. Faz semanas que comecei a trabalhar no turno da noite na Havan. Entrei no lugar de um outro vigia que, bom, estava doente. Mas não era uma doença comum. O cara parecia drenado, como se algo estivesse sugando a energia dele noite após noite. Agora eu entendo. Agora eu sou ele. E se eu não sair logo, vou acabar do mesmo jeito. Tudo começou de forma sutil. Na primeira semana, eu só sentia um incômodo. Um peso no ar, como se alguém me observasse enquanto eu fazia as rondas. A loja é enorme. E à noite, tem aquele silêncio opressor. O eco dos meus passos nos corredores, os manequins parados, sombras projetadas nas prateleiras. Tudo parecia normal. Mas então, algumas coisas começaram a sair do lugar. O sistema de câmeras mostrava corredores vazios. Mas quando eu chegava para conferir, algo estava diferente. Uma prateleira que parecia estar um pouco mais afastada. Um manequim virado na direção errada. No começo, achei que era cansaço. Eu devia estar imaginando. Mas com o passar dos dias, o mal-estar foi piorando. O ar dentro da loja parecia mais pesado. Denso, como se eu estivesse respirando água. Meu corpo começou a ficar cansado. Demais para o pouco esforço que eu fazia. E meu reflexo nos vidros da loja parecia errado. Algo não estava certo. E eu comecei a entender por que o outro vigia saiu. Uma noite, enquanto fazia a ronda, passei pela seção de eletrodomésticos e, por impulso, olhei para cima, na direção da sala dos vigias. As luzes estavam apagadas, mas havia-me uma sombra na janela. Meu coração falhou uma batida. Ela estava ali, parada. O vidro era espelhado, então não dava para ver detalhes, mas eu tinha certeza de que tinha alguém lá dentro. Senti meu sangue gelar, subi as escadas o mais rápido que pude. Cada degrau rangia como um aviso para eu não ir até lá. Mas fui mesmo assim. Quando destranquei a porta, a sala estava vazia. O monitor das câmeras de segurança piscava, distorcido, mostrando imagens fora de ordem. E então, vi na tela uma gravação da entrada da loja. E lá estava eu, parado, olhando para cima. Atrás de mim, havia uma sombra. Meu sangue gelou. Virei imediatamente para a porta de vidro da sala, onde meu reflexo estava. Eu estava sozinho. Ou pelo menos, eu achei que estava. Eu queria ignorar, mas algo estava acontecendo comigo. As semanas passaram e eu me sentia cada vez mais fraco. Minha pele começou a ficar pálida. Minhas olheiras se aprofundaram. Meus braços estavam mais finos, meu rosto mais magro. E o pior, eu não conseguia dormir direito. Quando fechava os olhos, sentia uma presença no quarto. Como se alguém estivesse parado ali, ao lado da minha cama, me observando. Mas não era só isso. Uma noite acordei com uma sensação estranha. Como se algo estivesse puxando meu ar. E na escuridão, vi uma sombra sentada no meu peito. Tentei gritar, mas não conseguia me mexer. A coisa ficou ali por minutos, até simplesmente sumir. A partir daí, o cansaço virou insuportável. E foi nesse estado que, num dia de folga, eu encontrei o menino. Era um fim de tarde. Eu estava andando pelo centro da cidade, tentando esquecer das últimas semanas, quando senti um puxão no meu braço. Olhei para baixo e vi um menino. Não devia ter mais de 7 anos. Moço, ele está preso em você. A frase me atingiu como uma martelada. O quê? O garoto parecia apavorado. Seus olhos arregalados fitaram algo atrás de mim.
O homem, ele tá grudado em você. Minha respiração ficou presa. Que homem? Não tem ninguém aqui. O menino mordeu os lábios, hesitando. Ele faz as pessoas ficarem doentes. Ele já fez isso com outro moço. Agora, ele tá sugando você também. Minha boca ficou seca. Como você sabe disso? O menino olhou para os lados, como se tivesse medo que alguém ouvisse. Eu vejo os mortos. Um arrepio subiu pela minha espinha. Ele já fez isso antes. E ninguém nunca sai inteiro. Antes que eu pudesse perguntar mais, a mãe do garoto apareceu, puxando ele pelo braço. Desculpa, moço. Ele anda inventando muita história. Ela foi embora rápido, sem me dar tempo de reagir. Mas o estrago já estava feito. Agora eu sabia que Ma não era coisa da minha cabeça. E o pior, agora eu sentia algo respirando no meu pescoço. Eu já não dormia bem fazia semanas. Cada noite era pior que a anterior. O cansaço era insuportável. Meu corpo parecia não aguentar mais. Mas naquela noite ele finalmente apareceu. Acordei sem conseguir me mexer. Meu quarto estava escuro. Mas havia uma sombra mais escura que a escuridão, parada no canto. Ele estava me observando. Seu corpo era comprido e deformado. O rosto não existia. Só um buraco negro onde os olhos deviam estar. Sentia um peso no peito, como se estivesse sendo esmagado. Minha respiração falhava. Tentei gritar, mas minha boca não se movia. O quarto ficou mais frio. Muito frio. E então, ele veio até mim. A cada passo, o ambiente se deformava. O chão parecia apodrecer. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, como se algo estivesse crescendo nelas. Ele se inclinou sobre mim. O buraco negro onde deveria estar seu rosto pairava acima do meu. E então, ele sussurrou algo. Uma voz grotesca, arranhada, como se algo estivesse se rasgando por dentro dele. Eu não entendi as palavras, mas senti o que ele queria dizer. Ele estava se alimentando de mim. Minha visão escureceu. Eu ia apagar. Não. Eu me forcei a respirar. Com todas as forças do meu corpo. Movi um único dedo. E acordei. Mas ele ainda estava lá. Por um segundo pensei que não tinha escapado. Mas então, ele sumiu na escuridão. E eu soube que, se não fizesse algo logo, na próxima vez eu não ia acordar. Na manhã seguinte eu saí em busca de ajuda. Não dava mais para fingir que isso era coisa da minha cabeça. Eu sabia de uma mulher que morava no interior, Dona Graça. Uma benzedeira conhecida na cidade por lidar com coisas ruins. Ela morava em uma casa simples, isolada, com ervas penduradas na varanda e um cheiro forte de defumação no ar. Assim que me viu, ela empalideceu. Você está carregando uma coisa muito ruim, meu filho. Minha pele se arrepiou. Ela me fez sentar em frente a ela, num cômodo pequeno, iluminado apenas por velas. O cheiro de arruda e alfazema enchia o ar. Esse espírito, ele não está grudado em você por acaso. Meu peito apertou. Ele veio da Havana, não veio? Sua voz soava tensa. Eu engoli em seco. Como você sabe? Ela me olhou séria. Porque ele já esteve ali antes da loja. Minha respiração falhou. Ela pegou um punhado de ervas e começou a amassá-las com as mãos. Aquele terreno, antes da loja ser construída, era um casarão antigo. Um casarão que foi queimado com uma pessoa dentro. Meu sangue gelou. Queimado? O dono. Ele mexia com coisa errada, coisa ruim. As pessoas diziam que ele fazia feitiçaria, rituais obscuros. E quando ele morreu, a energia dele ficou presa naquele lugar. A benzedeira me olhou fundo nos olhos. E agora, ele quer continuar vivendo através de alguém. Um arrepio subiu por minha espinha. Ele já sugou outra pessoa antes de você. E se você não fizer nada, vai acabar igual. Eu respirei fundo.
O que eu preciso fazer? Dona Graça preparou o ritual naquela mesma noite. Eu sentei no chão em cima de um pano vermelho. Ao meu redor, velas pretas e brancas queimavam lentamente, lançando sombras estranhas pelas paredes. O cheiro de ervas queimadas tomou o ar e ela começou a rezar, em um idioma que eu não entendia. Meu corpo começou a formigar, meu peito pesou e então eu desmaiei. Quando abri os olhos, eu não estava mais na casa dela. O chão era escuro como cinzas. O céu era um vazio negro e na minha frente, ele estava lá. A sombra se movia lentamente, sem forma definida, mas cheia de olhos vazios, que tremulavam dentro do próprio corpo como se me encarassem de todos os ângulos ao mesmo tempo. Minha respiração acelerou. Eu não podia fugir. Dona Graça continuava rezando ao fundo, como se sua voz atravessasse o próprio tecido da realidade. A coisa se aproximou e o peso voltou ao meu peito. Ele estava tentando me prender ali, mas eu não ia deixar. Eu fechei os olhos e me concentrei na única coisa que poderia me salvar. Me lembrar de quem eu sou. Me lembrar de que ele precisava de mim, mas eu não precisava dele. Eu abri os olhos e então eu gritei. O mundo ao meu redor tremeu. A sombra se retorceu, como se estivesse sendo queimada de dentro para fora. A voz de Dona Graça ficou mais forte, mais intensa, como se estivesse me puxando de volta. A coisa começou a sumir, até que tudo ficou branco. Acordei com um sobressalto. Eu estava no chão da casa da benzedeira. Meu corpo tremia. Ela me olhou, séria. Ele se foi, mas você nunca pode voltar lá. Eu assenti, sem forças para falar. No dia seguinte, pedi demissão. Nunca mais entrei naquela Havan. Mas às vezes ainda sinto de um peso no ar. Como se algo não tivesse ido embora completamente. E se eu ficar em um lugar escuro por muito tempo, juro que ainda vejo aqueles olhos. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado desse relato arrepiante. Se essa história te deixou com aquele frio na espinha, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e me motivar a trazer cada vez mais relatos sinistros para vocês. E me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observado? Ou acordou no meio da noite sem conseguir se mexer? Vou ler todos os comentários. Então, não deixe de compartilhar sua experiência. Agora, se segura aí, porque o do próximo relato vai te deixar ainda mais perturbado. Vamos para a próxima história. Se tem algo que eu aprendi depois daquela noite, é que o medo tem muitas formas. Às vezes, ele se esconde no escuro, nas sombras que parecem se mover sozinhas. Às vezes, ele vem em forma de sons inexplicáveis, ecos distantes que não deviam estar ali. E às vezes, o medo é algo muito mais real do que gostaríamos de admitir. Meu nome é Rodrigo e trabalho como estoquista na Havan. Naquela noite, fui um dos escolhidos para ficar até mais tarde e ajudar na conferência do estoque junto com o meu colega, Marcos. No começo, parecia só mais uma noite cansativa de trabalho extra. Mas conforme as horas passaram, as coisas começaram a sair do normal. No final, eu descobri que o que me assombrava naquela noite não era o que eu pensava. E é por isso que hoje estou contando essa história. Era uma sexta-feira e a loja já estava fechada para o público. Eu e Marcos estávamos nos fundos, no grande depósito onde ficam as caixas de estoque, conferindo a contagem antes da chegada da nova carga na segunda-feira. O ambiente era enorme, cheio de prateleiras de metal repletas de caixas empilhadas, criando corredores estreitos. A única iluminação vinha das luzes frias no teto, lançando sombras alongadas por todo canto. Marcos era mais velho, já tinha uns 10 anos de loja
enquanto eu estava ali fazia apenas 8 meses. Ele sempre dizia que detestava o turno extra. Isso aqui fica estranho à noite, cara. Silencioso demais, ele comentou enquanto riscava números na planilha. Ah, para de frescura. É só um estoque, respondi, tentando esconder o fato de que também não gostava da atmosfera dali depois do expediente. Ele riu de leve e continuamos trabalhando. Mas não demorou muito para as coisas começarem a aparecer erradas. Por volta das 23 horas, Marcos foi pegar um lote de produtos para conferirmos, e eu fiquei sozinho, organizando algumas caixas menores. Foi aí que ouvi um barulho seco, como algo caindo. O som veio de um dos corredores mais ao fundo do depósito. Parei o que estava fazendo e fiquei em silêncio, ouvindo. Nada. Marcos, chamei. Nenhuma resposta. Fui até o corredor ao lado, esperando encontrar alguma caixa caída, mas não havia nada fora do lugar. Droga, cara. Para de brincar, murmurei, sentindo um arrepio estranho na nuca. Marcos apareceu no outro corredor, carregando uma caixa. Que foi? Você derrubou alguma coisa? Ele franziu a testa. Não. Um arrepio subiu pela minha espinha, mas tentei ignorar. Talvez só tenha sido minha imaginação. Só que os barulhos não pararam por aí. 00:30. O silêncio do depósito parecia cada vez mais sufocante. De repente, ouvi um arrastar de pés vindo de algum lugar entre as prateleiras. Um som baixo, ritmado. O tipo de som que alguém faz ao andar devagar, tentando não ser notado. Meu estômago se revirou. Marcos também ouviu. Ele olhou para mim e pude ver o desconforto no olhar dele. Tem mais alguém aqui? Ele sussurrou. Fiquei imóvel, sentindo o suor gelado na testa. A loja está fechada, cara. Não era para ter ninguém. E então, algo passou correndo entre os corredores. O som de passos rápidos no chão ecoou pelo depósito. Marcos e eu nos entreolhamos. Alarme da loja está ativado? Perguntei, tentando manter a calma. Tá. Se alguém entrou, o sistema já teria disparado. Mas... e se ainda não tivesse disparado? Peguei meu celular, pronto para ligar para o segurança, mas naquele exato momento, todas as luzes do depósito piscaram, e por um instante vimos uma sombra se mover no final do corredor. Rápida, escura, indo para trás das caixas. Meu coração disparou. Eu e Marcos ficamos paralisados. Cara, o que foi isso? Ele sussurrou. Minha boca ficou seca. Eu não sei. A partir daquele momento, não conseguimos mais ignorar. Algo estava ali dentro com a gente. O problema era que não sabíamos o que era. A loja estava trancada, os alarmes ativados. Não devia haver ninguém além de nós dois. Mas os barulhos continuavam, e as sombras pareciam se mover quando não estávamos olhando direto para elas. Marcos segurou firme um estilete, o único arma que tínhamos ali. Se for alguém zoando, vou meter isso no peito do cara. Engoli seco. O que quer que estivesse ali, não parecia só uma pegadinha. A partir do momento em que vimos aquela sombra se movendo no corredor, nada mais parecia normal. Os barulhos aumentaram. Pequenos ruídos metálicos, arrastar de caixas, passos abafados em lugares onde não deveria haver ninguém. Marcos segurava o estilete com força, sua mão tremendo levemente. Cara, isso não está certo. Ele murmurou. Eu não conseguia responder. Meus olhos estavam fixos no final do corredor, onde a luz parecia mais escura do que deveria. Então, o som mais aterrorizante aconteceu. O baque seco de algo caindo, lá no fundo do estoque. Algo grande. Pulei de susto. Meu coração disparou. Marcos me olhou e vi o pavor nos olhos dele. Tem alguém aqui. Eu sabia. Mas quem? Ou o quê? Respiramos fundo e seguimos devagar em direção ao barulho. Cada passo ecoava no silêncio do depósito. O cheiro de poeira e papelão era forte, mas havia algo mais no ar. Um cheiro metálico, pesado.
foi quando vimos uma pilha de caixas caídas no meio do corredor. Mas o pior não foi isso. O pior foi que Marcos apontou para uma das prateleiras e disse: Rodrigo, tinha um manequim aqui? Meu estômago afundou, não tinha manequim no estoque, mas a forma que ele viu não estava mais ali. O medo nos dominava, eu suava frio. Marcos estava tenso, segurando o estilete como se fosse sua única esperança de sair dali vivo. Decidimos sair imediatamente do estoque e ir até o balcão de atendimento. Mas quando chegamos na porta de saída, ela estava trancada. Não pode ser, sussurrei, puxando a maçaneta. A chave estava com a gerência. Nós não tínhamos como sair dali. Marcos socou a porta. Tem alguém brincando com a gente. Foi nesse momento que ouvimos o barulho mais assustador da noite. Um som de respiração pesada, vindo do final do corredor. Nós dois congelamos, viramos lentamente, e lá estava, uma silhueta agachada entre as prateleiras, completamente imóvel. Alguém estava ali, nos observando. Naquele momento, o terror se transformou em pânico. Eu não pensei. Apenas agarrei Marcos pelo braço e corremos. Disparamos pelo corredor, desviando das caixas, derrubando tudo no caminho. As luzes piscaram. O som dos nossos passos ecoava, misturado ao som de outra pessoa correndo atrás de nós. Marcos tropeçou, caiu de joelhos. Virei para ajudá-lo, mas algo passou correndo no corredor ao lado. Uma sombra veloz, uma presença viva. Alguém estava ali dentro com a gente. Marcos se levantou e continuamos correndo. No desespero, entramos em uma sala pequena no estoque e trancamos a porta por dentro. Meu peito subia e descia, tentando recuperar o fôlego. Marcos apertava o estilete com força. Ficamos ali em silêncio. Até que ouvimos um clique do lado de fora. A maçaneta se mexeu. Alguém estava tentando abrir. Eu parei de respirar. E então, a voz. Eu vi vocês. Um arrepio violento percorreu meu corpo. A voz era baixa, rouca, quase um sussurro. Marcos olhou para mim, completamente pálido. Então, o som de passos. A pessoa estava indo embora. Esperamos longos minutos, até termos certeza de que estávamos sozinhos. Saímos com cuidado, andando devagar pelo corredor. Não havia mais barulhos, nenhuma sombra. Nada. Foi quando vimos, no canto do depósito, uma mochila preta jogada no chão. Dentro, um pé de cabra, uma lanterna e um alicate de corte. E então tudo fez sentido. Não era um fantasma. Não era uma assombração. Era um ladrão. Alguém que entrou escondido antes da loja fechar e estava esperando a hora certa para fugir. Mas não contava que ficaríamos até mais tarde. E o pior, nós nunca vimos seu rosto. Ele fugiu sem deixar rastros. E até hoje, não sabemos se ele ainda está por aí, esperando a próxima chance. Se esse relato te deixou arrepiado, não esquece de deixar o like. Você já passou por algo assim? Já sentiu medo real de algo que parecia sobrenatural, mas no fim tinha uma explicação assustadora? Comenta aqui embaixo. Vou ler tudo.